difícil. Talvez fosse o calor ou alguma dor que ele estivesse sentindo e não conseguia me explicar. E eu também não conseguia entender. Eu sei que aquele dia ele estava berrando bem mais do que nos outros. Foi quando a polícia bateu na minha porta. Foi assim que eu descobri que a minha vizinha tinha chamado a polícia, dizendo que não aguentava mais os berros do meu filho. Quando o policial viu que meu filho tinha autismo e não conseguia falar, ele ficou tão sem graça, me pediu desculpas. Quando ele estava indo embora, ele se virou para mim e falou: "Mas ela sabe?" Eu falei: "Ela sabe." O policial baixou a cabeça e entrou no elevador. E se fosse o seu filho? Bom dia, professora Ana, bom dia a todos. Nós vamos falar sobre o transtorno de espectro autista. O autismo é o mais conhecido dos transtornos de desenvolvimento difuso. Trata-se de um grupo de doenças com início na infância e provocam graves e permanentes atrasos em diversas áreas do desenvolvimento, como, por exemplo, nas interações sociais, comunicação, comportamento, interesses e atividades. Essas crianças podem apresentar algum tipo moderado de deficiência intelectual ou, ao contrário, apresentar inteligência superior ou habilidades especiais. Atualmente, conhecido como um grupo de distúrbios do desenvolvimento neurológico de início precoce, caracterizado por comprometimento das habilidades sociais e de comunicação, além de comportamentos estereotipados. Dois grupos de sintomas caracterizam o transtorno de espectro autista: déficits clinicamente significativos e persistentes na comunicação social e nas interações sociais, e padrões de comportamento repetitivos e estereotipados. Pacientes com transtorno de espectro autista possuem as seguintes características que influenciam diretamente no comportamento: comprometimento da cognição social e comprometimento dos processos cognitivos. A cognição social compreende a forma como as pessoas processam as informações no contexto social, dividir experiências com outras pessoas, julgamento social, tomada de decisões e compartilhamento de atenção. Inclui funções relacionadas à percepção social, teoria da mente, reconhecimento de emoções e coerência central. A teoria da mente inclui 4 módulos centrais que interagem formando a leitura mental. O primeiro é o detector de intencionalidade. O segundo, a direção do olhar. O terceiro, percepção da relação de si, do outro e do estímulo. E o quarto módulo integra os anteriores, obtendo a percepção do desejo, intenção e crenças do outro. Pessoas com transtorno de espectro autista têm dificuldade em detectar sinais de crenças, desejos e intenções alheias. TEA, transtorno de espectro autista, comportamento, reconhecimento de emoções. A percepção das emoções tem desenvolvimento já nos primeiros meses de vida e sua forma de expressão é universal. As emoções são reconhecidas por meio de mudanças sociais sutis, mudanças do olhar, rima labial, modulação e entonação de voz, prosódia, que dão ênfase à emoção específica expressa em determinado contexto. No TEA, é possível encontrar alterações na identificação, processamento e prosódia afetiva, entonação, de emoções. A dificuldade de identificação até das emoções básicas como medo, raiva, nojo e surpresa. Linguagem. No TEA, déficits de linguagem tendem a ser globais: recepção, produção fonológica, síntese, prosódia, semântica e pragmática. Em geral, são percebidas logo nos primeiros anos de vida, quando são esperadas reações imediatas aos chamados, bem como as expressões iniciais da comunicação oral, capacidade de abstração e narrativa. Tais déficits têm impacto nas relações sociais, comunicação, expressão, compreensão de intenções
crenças e os desejos do outro. Função executiva. Funções executivas dizem respeito a um conjunto de processos cognitivos que permitem ao indivíduo engajar-se com propósito em atividades socialmente relevantes, tomar decisões e monitorar o próprio comportamento para atingir metas previamente estabelecidas. As dificuldades executivas mais frequentes no TEA são a de planejamento, organização, flexibilidade mental, controle inibitório, fluência verbal e visual. Comportamentos comuns em TEA: pouco contato visual, interação social e conversas aquém do esperado para a idade, não aceitar a imposição de regras, inflexibilidade para modificar alguma coisa que faça parte da rotina, linguagem verbal fluida, mas de forma mecânica, ausência de contato visual constante. Nesse caso, o pequeno costuma olhar mais para a mão do seu interlocutor. Não costuma responder quando chamado por seu nome. Existência de estereótipos e repetições. Apego demasiado a um determinado objeto. Os comportamentos variam proporcionalmente ao grau do TEA, leve, moderado ou severo. O tratamento do autismo é dado através de várias técnicas, intervenções e procedimentos, dependendo completamente de uma atuação multidisciplinar, ou seja, atuação de vários profissionais, sendo capaz de melhorar a comunicação, a concentração e diminuir os movimentos repetitivos, melhorando assim a qualidade de vida. Um profissional essencial para o início do tratamento é o médico psiquiatra ou neurologista, pois ele é o responsável pelo diagnóstico e, no decorrer da intervenção, caso seja necessário, receita medicações para alguns sintomas, como agitação e irritabilidade, que em alguns casos é necessário para que um determinado sintoma seja controlado e amenizado para que a estratégia comportamental adotada possa ser efetivada. Sendo assim, cabe a este médico avaliar os sintomas, decidir qual a medicação adequada e realizar o acompanhamento. Os pais e cuidadores também são essenciais na intervenção, afinal, são eles que aplicarão procedimentos que visem aumentar comportamentos adequados e diminuir os comportamentos inadequados do dia a dia da criança. Por isso é fundamental que o analista do comportamento tenha um bom vínculo e uma boa parceria com essas pessoas e esteja sempre orientando sobre como lidar com as crianças nas atividades cotidianas e nos momentos livres, visando a autonomia, comunicação, interação social e novos aprendizados. No nível laboratorial, o autismo pode ser diagnosticado através do painel genético para o autismo, que estuda gene por gene e a situação que ele se encontra. É um exame que sequencia 106 genes relacionados ao autismo, utilizando a tecnologia NGS, sequenciamento de nova geração. Olá, meu nome é Andressa e eu sou acompanhante terapêutica, que é uma das diversas práticas que temos dentro da psicologia. Eu trabalho como AT de crianças autistas e vou falar para vocês um pouquinho sobre. O papel do acompanhante terapêutico surgiu devido à necessidade de um acompanhamento intensivo e com cargas horárias que excedem o tempo do consultório. Portanto, são realizadas em instituições ou no ambiente natural da criança, como, por exemplo, o acompanhamento na escola ou na casa. Eu realizo trabalho junto a uma equipe multidisciplinar e também é importante ressaltar que o trabalho desenvolvido pelo AT ele é baseado na análise do comportamento aplicada, que é a ABA. Então, as intervenções são baseadas em evidências científicas. Para que a gente comece as intervenções, é realizado um protocolo de avaliação, que é o VB-MAP, que é um instrumento de avaliação da análise do comportamento aplicada, e o VB-MAP indica os marcos do desenvolvimento que a criança já possui e quais ela precisa aprender. Por meio dele é desenvolvido o PET da criança, que é o Programa de Ensino e Tratamento Individualizado. Então, cada criança tem o seu currículo das habilidades que precisam ser trabalhadas,
e como elas devem ser trabalhadas. Assim, desenvolvemos um trabalho sistemático, onde qualquer outro profissional que venha atendê-la pode pegar esse PET e saber o que está sendo trabalhado e como está sendo trabalhado. Dessa forma, nos ajuda a desenvolver ainda mais as habilidades da criança para que ela consiga atingir os marcos esperados para a idade dela ou que ela chegue o mais próximo possível. Para fazer a terapia, a gente precisa de um lugar bem neutro, sem muitos estímulos, com uma mesa, 2 cadeiras, um balcão para ajudar nas atividades e o quadro de rotina, que é muito necessário para a criança poder organizar a rotina dela através das pistas visuais. O quadro diminui a ansiedade, antecipa os fatos importantes da rotina, aumenta o repertório verbal e auxilia na conversação. E o quadro de rotina é o que a criança faz no dia. Então ela vai colocar o dia, vai colocar o mês, vai colocar o ano e normalmente são fotos com as ações dela, ela dormindo, ela tomando banho, então tem sempre a fotinho dela aqui para ela se identificar. E isso vai trazer a previsibilidade, a criança já vai saber o que vai acontecer durante o dia. Através dos jogos e brincadeiras, se desenvolve a interação social, a linguagem, a compreensão e segmentos de regras, desenvolve habilidades motoras finas, ensina a nomear estímulos visuais, ensina a responder perguntas feitas por outras pessoas, ensina a formar frases com apoio de pistas visuais e reforçadores, desenvolve habilidade de raciocínio lógico, discriminação de sentimentos e a lidar com eles. Os brinquedos usados aqui, eles ficam aqui nesse armário e ele fica separado, porque é de grande importância que a criança não tenha acesso a eles, porque senão elas vão enjoar. E isso pode interferir muito na motivação para os programas da terapia. Olá, boa tarde, me chamo Pamela Lana, sou psicóloga formada pela Universidade Metodista de São Paulo, atendo já adultos e crianças no processo de psicoterapia, também à frente, né, tendo essa responsabilidade nos atendimentos online, e em paralelo à psicologia, eu também me posiciono como escritora, que é onde eu tento abordar temas relacionados à saúde mental, questões de relacionamento, de cotidiano, autoestima, para que de alguma forma a gente ainda consiga se conectar e a gente trocar experiências positivas. E hoje eu recebi esse convite para gravar um vídeo para vocês, para falar um pouco sobre a importância, a relevância do papel do psicólogo frente ao atendimento de crianças que estejam dentro do transtorno do espectro autista. Então hoje eu quero trazer pontos significativos que possam nos ajudar a trazer essa percepção, esse olhar de como é importante esse tratamento. E o papel do psicólogo é importante desde o início, né, na parte do diagnóstico, assim como no tratamento, né? Então ele precisa olhar essa individualidade do paciente para propor exatamente metodologias e técnicas apropriadas para cada necessidade, né? Conforme eu vou conhecendo o meu paciente, entendendo a necessidade dele, o que eu tenho de plano terapêutico para oferecer. Então isso é muito importante que a gente tenha esse cuidado, né? Então no plano terapêutico é importante que a gente fundamente muito bem quais os campos a gente quer atingir para identificar as melhoras. Então a gente vai olhar todo o desenvolvimento social e cognitivos. No cognitivo a gente vai olhar a questão de linguagem, atenção, memória e a gente vai propor atividades e dinâmicas que estimulem o paciente a ter essas habilidades, que ele possa se integrar dessas habilidades e desenvolver novas, né? Que ele consiga ter novos e melhores resultados para sua interação social, para suas relações com outras crianças, família, né? E que ele consiga desenvolver outras atividades de uma forma mais independente, né? Que ele consiga adquirir a própria autonomia ao longo do tratamento. E é importante a gente pensar também no envolvimento de um grupo multidisciplinar para esse tratamento com o nosso paciente. A gente sabe que a importância do terapeuta, né, do psicólogo, ela é realmente muito importante,
assim como as outras especialidades do campo da saúde são complementares, que vão trazer para a terapia habilidades e desenvolvimentos motores, sensoriais, a própria questão da fala, que também é muito solicitada pelas famílias dessas crianças atípicas. Então, cada um vai promover um processo adequado para que a gente justamente consiga integrar os resultados e promover essa assertividade com o tratamento, né? Que a gente consiga conquistar novos resultados para esse paciente. Eu gosto também de trazer a importância do psicólogo no papel do acolhimento com a família. A gente sabe que o nosso papel na psicologia é fundamental para o nosso paciente também, mas eu acho que a gente também tem que ter essa assertividade, esse olhar mais generoso e profissional, ético também, com a família, que ali muitas vezes tem dúvidas, tem seus anseios, tem as suas aflições, né? Quais sentimentos, quais emoções estão ali envolvidas, e a gente como psicólogo também tem esse cuidado, né? Ter esse olhar para justamente promover o bem-estar e saúde para todo mundo, né? Para a família desse paciente e principalmente também para esse indivíduo em questão, para que a gente traga melhoras e resultados mais efetivos para o todo, né? Que é o que a gente mais espera, que eles consigam ter essa percepção, que eles consigam identificar essa melhora, essa autonomia, essa evolução, que a gente sabe que aí a gente está cumprindo o nosso papel de forma mais eficiente. E por fim, eu quero muito agradecer pelo convite, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer à tona o papel, a responsabilidade da psicologia nos atendimentos, principalmente nessas crianças atípicas, que ainda hoje a gente sofre aí com alguns desconfortos, alguns preconceitos, mas que eu acho que a gente vai ter muita força ainda para que isso melhore, para que isso caminhe de uma forma muito mais adequada, né? Então, de qualquer forma, eu quero deixar meu agradecimento e sempre meu respeito e admiração para todos os meus pacientes atípicos que eu já atendi e para suas respectivas famílias. Eu espero ter contribuído com algumas informações, espero ter sido clara, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigada! Às vezes eu queria ser normal. Aí, cara, ninguém é normal. É sobre um garoto que tem autismo, entendeu? Ele tá assim descobrindo o mundo, entendeu? É porque é legal saber das outras pessoas que têm autismo. Isso dá um gás pra elas assim, fala, putz, se esse cara consegue, eu também consigo. Eu sou o vocalista da banda. Eu sou o baterista da banda. Eu sou a guitarrista. Eu sou baixo. Bom, eu iniciei o projeto com um amigo meu, né? Nós somos psicólogos. A partir do momento que ele se vê em algo, se vê em um grupo ali, a autoestima muda, né? Você começa a ter uma estima maior, você tem um papel, você tem uma importância. Time out no sentido de ter um tempo fora de terapia, ter um tempo fora de todos, né? Os meninos com autismo têm uma rotina terapêutica muito grande. E a gente queria um espaço para que eles pudessem expor aí, né? Ter um tempo para eles, um tempo fora. Com a música eu posso ser eu mesmo. Eu posso falar o que eu quero e ninguém não vai estar nem aí. Sabia disso, que eu canto muito bem. O estilo é rock, porque o rock vem de um contexto de transgressão. Vai contra o que o sistema está impondo de certa maneira, né? E é isso que eles estão fazendo agora, né? Transgredir. Diz o ditado, o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Perceber que
Qualquer um pode fazer qualquer coisa e basta você acreditar no seu aviso. Hoje, depois da banda, sempre que me perguntam se ele tem uma vida normal, eu digo que não, que ele tem uma vida rock and roll. O autismo se trata muito de empatia. A gente tem que mover a pessoa com autismo em relação às regras sociais, né? Mas a gente também tem que adaptar a sociedade a eles. A partir do momento assim que a gente vê que eles estão atingindo um grande público, então como se estivesse abrindo espaço aí para que outras pessoas possam caminhar juntos. Essa coisa de mundo particular é balela, é conversa. O mundo é um só.